Desafios da Educação de hoje vai falar sobre inovação e criatividade e os meus convidados são os educadores, a professora Eda Luiz e Denis Plappler. Muito obrigado por terem vindo aqui ao Desafios da Educação. Eu queria começar falando sobre esse assunto. Por que da gente escolher inovação e criatividade? Sim. É porque o Ministério da Educação fez um programa recentemente, visitando muitas escolas aqui em todo o Brasil, para conhecer projetos inovadores. As próprias escolas participavam desse cadastro, depois elas eram visitadas. E a gente veio aqui para tentar explicar um pouquinho isso com o Denis, que participou desse projeto e ainda participa, e a professora Eda, que é de uma das escolas que foi visitada por esse corpo do MEC, que foi até as escolas. Queria começar com o Denis explicando um pouquinho o projeto. Denis, qual foi o intuito dessas visitas e quais eram os critérios do Ministério da Educação para dizer se a escola realmente tinha um projeto pedagógico inovador? Primeiro, eu queria agradecer o convite, Fábio. Eu já estive aqui na companhia do meu amigo e professor José Pacheco e foi uma grande satisfação. E agora uma enorme satisfação também estar novamente aqui ao lado da Eda. Obrigada. Quem admiro muito, tenho muito respeito. Eu conheci a Eda na Conani quando vi ela ser aplaudida de pé por cerca de 600 educadores em lágrimas, depois de um depoimento muito bonito. E parabenizar também você e toda a equipe da TV Universo pelo trabalho que faz aqui, né, de documentar a história da educação brasileira. Um trabalho muito bonito, muito importante e que eu acompanho também pela internet. Obrigado. Então, sobre a iniciativa, essa iniciativa para inovação e criatividade na educação básica foi implementada pela Helena Singer, né, na gestão do ministro Renato Janine Ribeiro. E o ministro Aloysio Mercadante manteve a iniciativa depois da transição de ministério. E justamente na CONANE, né, que é a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, um evento que foi idealizado pela Sônia Goulart e que já teve 2 edições, foi quando foi aberta a chamada pública, 7 de setembro, com a intenção de mapear e localizar o perfil de organizações escolares, mas também não escolares de educação, né, que foram avaliadas, né, através dessa abertura desse edital, que foi uma chamada pública. As organizações se inscreveram, preencheram uma espécie de edital com questionário e foram avaliadas. O MEC entrou em contato, solicitou mais documentos e 178 organizações foram reconhecidas como inovadoras e criativas. Acho que depois vale a pena a gente se aprofundar um pouco no que isso significa também. O Seja Campo Limpo é uma das que está no mapeamento, né? Tem um mapa na internet para quem quiser acessar, criatividade.mec.gov.br. São 178 organizações de todas as regiões do Brasil, quase que todos os estados do Brasil, o que apresenta também a riqueza da diversidade cultural do nosso país, que precisa ser muito bem respeitada quando se pensa em educação, né? Darcy Ribeiro já apontava muito para isso, quando escreveu a LDB, por exemplo. E 178, então, em todo o Brasil, 178 escolas que elas mesmas responderam a essa chamada pública e a escola da Eda foi uma delas. Isso. Ou seja, Campo Limpo foi uma delas. Sim. Quando você viu essa chamada, por que você se interessou em fazer esse cadastro, Eda? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer o carinho, o respeito que tem com o nosso trabalho lá no Capão Redondo. Eu acho que nós atendemos por acreditar que a escola ela pode mudar, né? Que a gente pode. Eu tenho uma coisa muito importante, que é receber alunos jovens e adultos, e agora, né, com a entrada dos adolescentes também. Então, você não dá para repetir uma escola, né, que trouxe para eles alguns problemas e querer resultados diferentes. Então, sempre pensamos de uma maneira mais criativa, inovadora. E quando apareceu a chamada, vamos lá nos inscrever e mostrar o nosso trabalho, né? Porque, afinal de contas, tem uns 72 funcionários lá que aceitam e se organizam para que isso dê certo. Quantos alunos tem na sua escola?
Nesse ano nós estamos com 1.300 alunos. 1.300 alunos de educação de jovens e Com adultos. somente educação de jovens e adultos, a partir dos 15 anos. E a Ana Maria com 89 anos. 89 anos. E quando a gente fala de inovação e criatividade, o que é inovação e criatividade para você dentro da escola, Aida? Você que tem uma experiência também como professora, Sim. que já educou crianças também e tem essa experiência de longa data com educação de jovens e adultos. Na verdade, eu sou aposentada como professora, né? 35 anos praticamente em sala de aula, e aí, no meio disso, apareceu essa proposta de fazer uma programação diferente para a educação de jovens e adultos, né? E nós começamos num bairro, tido como o mais violento do mundo, e de que maneira trazer esse jovem, né, que estava fora completamente da escola e que queríamos que participasse. Nós começamos abrindo a escola, conhecendo essa comunidade e trazendo para dentro, né, como é que eles gostariam que essa escola. Eu acho que começa aí a inovação, né, a escuta do aluno. Começamos a trabalhar um pouco o protagonismo, né, o que seria significativo. E por incrível que pareça, o primeiro pedido numa assembleia foi que não tivéssemos carteiras. Eles queriam mesas, eles queriam se olhar, eles queriam, né, trabalhar em conjunto. E aí nós começamos por aí, pensando em tudo, né, no tempos e espaços. Eu falar, como ele disse, a nossa LDB, ela é avançadíssima, ela nos dá autonomia para que as coisas aconteçam e respeita essa diversidade. Não poderia ser diferente, né, num país, né, tamanho continental, que as coisas fossem todas iguais. Então, isso é louvável mesmo pela essa iniciativa do MEC de mostrar quais são as escolas que estão trabalhando no seu pedaço, como diriam os meninos lá, né? Sim. O que fazendo. Criativa porque nós pensamos, olhando para a LDB, voltando, nós olhamos que nós poderíamos organizá-las em tempos e espaços diferentes. Tudo dentro, porque eu sou uma escola pública do sistema municipal da cidade de São Paulo. Entendi. E a inovação e criatividade para o MEC, Denis, o que seria? Qual foram os critérios que foram adotados para poder encaixar essas escolas dentro de um mesmo universo, digamos assim? Quando a dona Aida conta um pouco do Seja Campo Limpo, já alguns critérios ficam bastante evidentes e dialogam muito, né? Não é à toa que o Seja é uma das grandes referências, não só para o MEC, mas para o Brasil e para o mundo, de um trabalho sério sobre educação. Na chamada pública realizada pelo MEC, tiveram critérios claros ali que estavam expostos na chamada, né? Onde seriam avaliados as formas de organização do tempo, do espaço, das pessoas, do conhecimento, o papel do professor, o currículo, a articulação com os diversos agentes que estão no entorno da escola também e que também fazem parte da educação, né? Porque aí acho que a gente entra um pouco nessa discussão do que é uma educação inovadora, uma educação criativa, mas que no fundo é o que é uma educação de qualidade, né? Sim. A gente vê muita gente interessada em investir em educação e pouco se discute a fundo o que é uma educação de qualidade. Então, inovar é preciso quando? Inovar é preciso para a gente fazer do espaço público um espaço, não do medo, mas um espaço de produção de cultura, um espaço de aprender, um espaço de vida, né? Anísio Teixeira, um dos maiores educadores aí que o Brasil já teve também. O Brasil, assim como Dona Aida, Pacheco, você, tem educadores brilhantes aí que lutam por esse país. Dizia que educar é crescer, crescer é viver, né? Educação é vida no sentido mais autêntico da palavra. Então, muitas vezes é preciso inovar para a gente entender que a educação é diferente, algumas vezes, de escolarização. Nem sempre a escola consegue garantir o aprendizado de fato de todos os seus estudantes. E essa iniciativa do MEC, ela vem para tentar colaborar, para otimizar, né, o respeito aos diferentes tempos e ritmos de aprendizagem, porque numa sala de aula com estudantes enfileirados, em carteiras, com aulas de 50 minutos, provas que taxam eles com números ou letras, com o conhecimento sempre dividido de forma tão cartesiana e segmentada que acaba muitas vezes segmentando inclusive a leitura de mundo, né? Sim. Paulo Freire falava que alfabetizar não implica apenas no conhecimento da leitura e da escrita, mas a alfabetização política, né? Aprender a ler o mundo, né? E hoje a gente vê aí no contexto do nosso país como isso é importante. E
Então é preciso inovar para a gente entender também que a educação é um processo natural da vida humana, ela acontece em todos os lugares, em todos os momentos. A escola precisa criar novas formas para que possam compreender também. Outro critério muito importante nessa iniciativa é de compreender o conhecimento como de forma a superar essa divisão cartesiana do conhecimento, promover iniciativas que trabalhem mais em grupo, como a Ida falou também, motivar valores de colaboração, de solidariedade e permitir que, se os estudantes não fiquem presos em carteiras, que eles possam se dedicar realmente a experimentar a vida, a experimentar o campo das artes, das ciências, o campo da filosofia, dos esportes, da metafísica também. Então... Agora, uma coisa que desculpa te interromper, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, então uma vivência, assim, são 178 experiências com essas características que você está dizendo, que são realmente inovadoras, mas o mundo real, digamos, o mundo que é o mundo quase da totalidade das escolas brasileiras, ainda continua dentro desse plano cartesiano, de um pensamento bastante racional, de uma escola que já funciona de um determinado jeito há muito tempo, né? Desde o começo do século passado, talvez até antes. Qual que é o objetivo que o MEC tem ao listar ou fazer essa primeira lista com essas 178 escolas em relação ao resto das outras escolas? Existe um objetivo dessas escolas também levarem essa experiência para outros lugares? Boa pergunta. Um fator muito importante, que também foi muito decisivo nessa iniciativa, é que assim, no século XXI ainda é extremamente inovador que se escute os estudantes. Escutar os estudantes é algo extremamente inovador. Inclui eles no planejamento daquilo que é realizado na escola. E lógico que assim, essa iniciativa não visa impor nada de cima para baixo, até porque isso não funciona. Então, foi reconhecer aquilo que já é feito, que já existe de positivo, para que sirva de inspiração para outras iniciativas. Lógico que a gente quer que todas as escolas possam garantir o aprendizado de todos os estudantes, mas isso não depende só do MEC, isso depende de quem está na ponta ali, dos professores, dos diretores, dos gestores da educação. Então, depois dessa chamada pública ter feito esse mapeamento, a gente está fazendo um trabalho agora de visitar, documentar mais de perto as experiências para que elas sirvam de referência para outras organizações educativas que queiram também repensar a sua prática, porque elas apontam diferentes maneiras de trabalhar o currículo, inclusive tem uma compreensão muito mais ampla do que é um currículo. A cidade é um currículo, por exemplo, já que o aprendizado está em todos os lugares. Então, é um pouco isso, assim, acho que você estava me perguntando. Só para mencionar, por exemplo, então um exemplo mais prático, eu conheci, por exemplo, a Casa Labirinto, no Paraná, que trabalha uma educação lúdica muito bem fundamentada na pedagogia, na ciência. No interior do Pernambuco, Serta, completamente diferente, oferece uma educação com técnicas impressionantes de permacultura. Ao mesmo tempo, em Recife, o NEINFA proporciona uma educação holística, integral, sistêmica, que faz com que meninos da favela se tornem doutores na universidade. Em Viamão, no interior do Rio Grande do Sul, os estudantes podem usar a tecnologia para desenvolver projetos próprios. Tem diversas experiências no Brasil, esse mapeamento é muito interessante, vale a pena entrar e acompanhar mais de perto, uma a uma. Aqui em São Paulo a gente tem várias evidências também, o CIEJA, tem a Campos Sales, o Amorim Lima, que são muito comentados, dentre outros que estão ali no mapeamento, e não só públicas, privadas, OCIPs, Sim, diversas... não se limitou às escolas públicas. Diversas organizações que estão repensando esse modelo convencional de educação por entenderem que ele acaba educando para formar, muitas vezes, seres apáticos politicamente e produtivos economicamente para uma economia que não respeita ambientalmente aquilo que ela proporciona. Professora, na sua escola, como foi fazer da sua escola uma instituição de ensino inovadora? Quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou? Porque a senhora já disse para a gente no início da entrevista que a primeira coisa que a senhora fez foi ouvir a própria comunidade, conhecer a própria comunidade. E o corpo docente lidou bem com essa, digamos assim, com a sua vontade de fazer a escola uma escola diferente?
Na verdade, eu acho que eu tive isso com um fator sorte, né? Porque as pessoas que vieram trabalhar no SEJA ou estão lá trabalhando, eles têm esses ideais. Eu acho que nós construímos coletivamente, acho que a construção coletiva é muito importante, né? Para qualquer grupo, que é o que nós realmente entendíamos por concepção de escola, sociedade, homem, né? E aluno mesmo. E eu acho que uma coisa interessante também que nós fizemos e que trouxe esses profissionais, né, excelentes profissionais que trabalham lá e conduzem tudo isso lá no CIEJA, foi conhecer a comunidade, primeiro. Segundo, perceber quem são esses alunos, as suas necessidades. Nós estamos atentos a todos os movimentos. Essa atenção no movimento, porque a escola é viva, né? E todos os anos tem uma mudança. Agora mesmo chegou para a educação de jovens e adultos o adolescente, né? O menino de 15 a 17 anos, que é um grande desafio, porque o currículo da educação de jovens e adultos, ela estava para jovens e adultos, com uma certa experiência, né? Com uma outra experiência de leitura de mundo. Quando traz um menino de 15 a 17 anos, muda completamente, e nós temos vários lá. E isso está nos preocupando, então está fazendo com que a gente comece a estudar novamente, comece a se questionar, comece a intensificar todas as assembleias, né, de escutá-los mesmo. Foi muito interessante, se me permitir contar das coisas interessantes que acontecem também, não só as dificuldades, que quando nós fomos conversar com esses meninos, eles falaram assim que queriam o lugar do nada. Como lugar do nada? Nós queremos lá um lugar do nada, para nós ficarmos assim, gostamos do espaço, eles adoram estar no CIEJA, porque é uma escola aberta. Eu abro os portões às 7h e só fecho às 22h30. Então, fora o horário, o período que eles ficam lá comigo, eles ficam na escola. É um lugar difícil na periferia, né? De lugares que eles possam transitar, eles possam se encontrar, ou possam conviver com certa paz. Então, eles vêm para a sala de informática, a sala de leitura, e andar mesmo lá pela escola. E eles disseram, nós queremos um lugar do nada, um lugar assim que ninguém fale, vai para a sala de aula, ou faça qualquer coisa, fique questionando, e a gente possa ficar de boa. E até pensando. Às vezes nós temos tanta coisa para pensar e não temos um lugar de paz para pensar. Construí o piso amarelo, que agora lá é tudo colorido, para o lugar do nada. Mas assim, com uma intenção também de ajudá-los nisso. Então, o que nós fizemos? Eles ficam nesse lugar, e as pessoas vão passando e perguntando, o que está acontecendo? Não quer conversar mais? Sabe, para poder entender um pouco, porque assim, eu acho que toda escola, o primeiro passo é conhecer a cultura da sua comunidade, ela está aberta a isso, para ter significado, porque não adianta trazer, né, de cima para baixo, ele falou muito bem, o MEC não está impondo nenhum projeto, e nem essa é a intenção, porque, né, você vê a diversidade de trabalho, né, que se pode oferecer na educação. E aí, né, tem que se conhecer. Agora, o professor ele tem que estar muito bem disposto, você já te diz, né? Ele fica das 7 da manhã até as 10 da noite com a escola aberta, em períodos que realmente não são de períodos de aula, mas o professor também tem que ficar atento a esse aluno que está circulando lá na escola. Sim, então, por isso, porque faz parte, né? Então, faz isso, parte, eu acho que faz parte um pouco esse envolvimento, né? Que o aluno não é do professor, mas o aluno é de todos lá têm um contrato sério com a educação, né, de promover conhecimento e não reproduzir conhecimento, tanto é que a gente não usa nenhum tipo de apostila nem nada, é a construção diária, né, semanal, né, nos nossos encontros. Nós temos uma coisa também que garante bastante esse sucesso que eu posso dizer em alguns campos, que é a formação em serviço do professor. Toda sexta-feira nós temos reuniões de planejamento, de discussão do período, dos motivos que as coisas estão acontecendo. Isso é muito importante também, né? Porque é uma construção coletiva. O professor se torna autor, né? Ele é autor do conhecimento, autor das coisas, né, dos desafios da educação. O professor, um educador que possa estar assistindo a gente agora, ele pode pensar, olha, a professora Aida, ela lida com jovens e adultos e talvez seja menos difícil fazer isso do que lidar com crianças, por exemplo. A senhora, o que a senhora acha disso? Ou não? Tem desafios também grandes também, porque o adulto chega com um certo interesse também para estudar, né? Nem tanto, né? Nem tanto. Assim, às vezes ele é forçado por vários motivos, né? Tem o motivo profissional, tem o motivo também os meninos às vezes, né, com um conflito com a lei. Eu tenho todos os motivos. Lógico que ele vem com interesse maior. Mas isso não quer dizer que não apresente também desafios, porque alfabetizar, você
produzir conhecimento, eu acho que é por níveis, mas todo ele é desafiador, né? A gente precisa ter esse olhar, precisa ser consciente, né, de que a gente consegue fazer com que a coisa aconteça desde que tenha tudo isso que o Denis acabou de falar, né? Que você olhe para isso com atenção e com a seriedade que precisa da educação. Porque nós acreditamos lá no SEJA que a educação transforma em muito momento. A gente tem provas disso nesses 18 anos, né? De tanta superação e tantas histórias de sucesso que aconteceram lá, por conta de nós estarmos juntos, sabe? Construção coletiva. E outra coisa também que eu acho que é muito importante, se tratando de escola pública, é trabalhar o que é público e privado, né? As escolas se fecham e ela poderia se abrir, né? Muito mais, ela é pública, né? Ela tem que estar aberta a tudo isso. E, de repente, ela se fechando, ela também não produz lá o que poderia produzir. E outra coisa que nós fazemos lá é a escuta, né? Escutamos todo mundo, é comunidade, é professor, é funcionário, é aluno. A escuta, eu acho que é o principal. E dos valores construídos também coletivamente, que defendemos para quem chega lá, o respeito, a solidariedade, né? A justiça. Então, isso é muito forte lá também. E a Evita também é uma porção de coisas, sabe? A gente tem lá as coisas para serem resolvidas, mas não tem o desrespeito, né? Não tem essa coisa abusiva, né? De poder nem nada. Lá a gente procura trabalhar isso com muita tranquilidade. Denis, essa iniciativa do Ministério da Educação, ela convive dentro da pasta do Ministério com outras políticas que existem lá de educação, e o que acontece hoje nas escolas públicas e privadas é que a avaliação se torna um elemento muito importante e às vezes até se sobressai inclusive a outras coisas que deveriam ser talvez colocadas, hierarquizadas de uma outra maneira, né? Essas escolas que foram visitadas, as 178 escolas, como é que elas são avaliadas pelo MEC formalmente? Eu digo isso, Prova Brasil, como é que é o IDEB dessas escolas? O IDEB delas reflete realmente também um bom resultado de educação? Quando a gente estava fazendo esse acompanhamento, né, da chamada pública, foi inclusive levantado o desempenho dessas escolas no IDEB, no Prova Brasil, na ANA. E ele assim, não é muito diferente das escolas que não estão na chamada. Ele varia muito de acordo com o município, com o estado, mas essa iniciativa também dialoga com uma concepção, não só uma outra concepção sobre o que é o educar na escola ou fora da escola, mas também sobre a avaliação, né? Por exemplo, muitas dessas iniciativas trabalham com a autoavaliação, que é um instrumento ainda pouco difundido na escola, né? E a autoavaliação, diferente da avaliação por notas e provas, que fomenta uma cultura de individualismo, de competição, a autoavaliação fomenta o olhar para dentro, né? O autoconhecimento e, consequentemente, uma colaboração. Então, a gente tem que ter muito cuidado com avaliações pontuais que chegam dentro de uma instituição num único dia, avaliam unicamente a capacidade daquele estudante de realizar aquele teste, não avalia mais do que isso, avalia a capacidade do estudante de realizar aquele teste naquele momento da vida, naquele dia, naquele lugar. Isso não pode servir para ranquear escolas e ranquear estudantes, para que depois essas escolas, esses estudantes acabem trabalhando para isso e não mais para tantos valores que estão sendo compartilhados aqui nessa mesa, né? Como é bom falar do lado da Eda, e ela vinha mencionando aqui a importância de construir uma escola que seja uma construção coletiva, né? E se ela é uma construção coletiva, ela jamais vai ser um modelo homogêneo que vai ser replicado em outro lugar, porque senão não está respeitando a construção que vai ser feita nesse outro lugar. Então, eu também esqueci de mencionar que um dos critérios dessa iniciativa é a gestão, né? Então, quando a gente tem uma gestão que é muito mais horizontal, ela tem esses elementos que a Eda coloca, da escuta, né? Então, isso possibilita que a gente desenvolva uma educação que fomente a autonomia dos indivíduos e de suas comunidades, né? A escola ela pode ser, sim, um polo de desenvolvimento local da sua comunidade. Ela pode ser um local que vai propiciar aos diferentes atores, sejam eles familiares, educadores, estudantes, uma convivência mais saudável, mais harmoniosa, pautada em valores humanos, que a Eda mencionou aqui alguns. E
e a escola pode estar vinculada ao sonho, ao desejo, né? Permitir que ali as pessoas realmente estejam se dedicando àquilo que faz sentido, que tem significado para elas. Acho que é um grande desafio aí da educação conciliar os sonhos individuais aos sonhos coletivos, né? Porque a nossa liberdade, ela não termina quando começa do outro, ela começa quando começa do outro, né? Isso aí é Bakunin. E acho que ainda é uma coisa bastante inovadora no Brasil também, e necessária e urgente, eu aí falo como professor também, remunerar melhor os professores, né? A educação tem o segundo maior orçamento da União, mas isso precisa chegar na ponta. Os professores sabem e sentem na pele esse desafio de precisarem urgentemente serem melhor valorizados nesse país, naquilo que eles fazem, que é cuidar das nossas crianças, de pensar a educação é pensar a política, porque a gente está pensando qual é a sociedade que a gente quer. A gente vive no coletivo, então é fundamental que aqueles que estão ali diariamente fazendo o trabalho de pensar o que estamos fazendo com nossas crianças, né, ou com nossos adultos também, que estão ali atrás de uma educação de qualidade, jovens e adultos, que tenham o valor que merecem. Bom, então, quer dizer, como você bem disse, Denis, não são essas 178 escolas visitadas e que realmente mostraram que realmente inovam no seu currículo, na sua organização do tempo e do espaço, como a Aida bem disse, não são simplesmente modelos a serem replicados em outros lugares, são modelos a inspirarem outras experiências, né? Não dá para se replicar nenhum modelo desse. Agora, Aida, como você lida dentro da sua escola, e essa é uma última pergunta que eu queria te fazer, com essa organização formal da educação? Eu digo isso em relação a próprios sistemas de avaliação, né? A Prova Brasil, ao IDEB, que dá uma nota para a escola e inevitavelmente a escola acaba sendo ranqueada, e com essa administração de tempo e espaço dentro dessas formalidades obrigatórias que o Estado realmente coloca, né? Tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer do outro. Como que a CIEJA do Campo Limpo consegue lidar com isso? Para mim foi uma grata surpresa, né, ser convidada para ser gestora desse programa da Secretaria Municipal da Educação, porque nós tínhamos uma certa liberdade. E essa liberdade, então, fez com que nós olhássemos para a LDB e construíssemos juntos, né? Quando a gente optou por escutar a comunidade, optou por, né, fazer uma escola diferente, para não repetir as mesmas coisas, pensando em resultados diferentes, quando você recebe, né, já esse público, foi nós podermos olhar para a nossa LDB. A nossa lei de diretrizes básicas é uma das mais avançadas do mundo, ela dá uma autonomia, ela permite, eu sou escola pública, me organizo de maneira completamente diferente, mas legalizada. Eu tenho que pensar, não seria inconsequente, uma irresponsabilidade pensar em fazer coisas que poderiam prejudicar, né, o futuro de todo mundo. E aí, dentro disso, nós percebemos que nós conseguimos ter menos fragmentação nas disciplinas, eu tenho áreas de conhecimento, eu tenho um tempo menor, eu faço uma organização de módulo em que o aluno não tem, assim, 45 minutos, não. Ele fica durante um mês dentro da área de conhecimento, com começo, meio e fim. A nossa avaliação sempre foi autoavaliação, avaliação coletiva, avaliação do grupo, né? Conselho de classe onde estão todos presentes, professor e todos os alunos daquela sala, para fazer uma avaliação séria, né, e consciente, aonde realmente nós estamos, aonde paramos, o que precisamos saber mais. Então, mas isso está na nossa LDB. Por isso que eu acho que então é isso que é inspiração. Você olhar para a LDB e falar, olha, é possível, né? E aí eu aprendi uma coisa também. Lei não é para ser cumprida, ela tem que ser interpretada. É e aí você olha, né? Você tem. E aí, duas coisas que estão super correlatas. Você olha para a sua comunidade, vê a necessidade, isso é importantíssimo, e olha para a LDB e fala como é que eu posso fazer isso acontecer, né? De uma maneira harmoniosa. E você acaba encontrando lá, né? Na nossa lei de diretrizes e bases. Olha, eu convido o nosso público que acompanha os desafios da educação a conhecer. Denis, por favor, repita de novo o site onde a gente pode encontrar essas 178 escolas. criatividade.mec.gov.br. E conhecer essas experiências, nosso tempo infelizmente terminou. Lógico. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, nessa conversa importante. Espero revê-los aí numa outra oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada.